Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre acesso à justiça. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações e curta o vídeo. O acesso à justiça, ele é uma consequência, é um corolário lógico do princípio fundamental da cláusula pétrea constitucional do direito de ação, previsto no artigo 5º, incisos 34 e 35. Ora, você tem um direito de ação. De nada adianta você ter um direito de ação se você não consegue acessar o Poder Judiciário. Então, o princípio geral do acesso à justiça, ele está vinculado ao dever estatal de garantir este direito de ação. A obra clássica que nós temos que usar nessa aula, não tem como escapar, é O Acesso à Justiça, dos italianos Mauro Capelletti e Brian Gard, que no século passado desenvolveram a sua obra em 3 ondas de acesso à justiça. São ondas que precisam ser obedecidas pelo Estado para que o direito de ação seja preservado e garantido na forma constitucional. Se vocês analisarem todas as 3 ondas, como eu vou passar agora, como eu vou ensinar para vocês, vocês verão que estão relacionadas com isonomia formal, isonomia material, devido ao processo legal. Eles abrangem, é um princípio com ondas que abrangem absolutamente tudo o que deve ser resguardado para o jurisdicionado por parte do Estado. A primeira onda diz respeito ao acesso à justiça para aquele que não tem condições financeiras. No próprio livro Acesso à Justiça, os autores usam a expressão abastados. O processo ele não pode ser um privilégio dos abastados, das classes ricas, ele tem que ser um serviço estatal acessível a todos. Então, para se fazer prevalecer essa primeira onda, vários instrumentos e mecanismos são criados, como, por exemplo, a existência de uma defensoria pública, que dispensa a contratação de advogado por aquele que comprovadamente não tiver condições financeiras para tanto. Temos também o benefício da justiça gratuita, presente no Código de Processo Civil, no artigo 98. Uma vez concedido esse benefício, a parte está, não é dispensada, mas está com a exigibilidade das custas e dos honorários suspensa, então não precisa pagar. Nesse sentido, sempre temos que lembrar que esse benefício, a Defensoria Pública, são voltados para aquelas pessoas economicamente pobres. A segunda onda do acesso à justiça, muito importante, está relacionada com a concessão pelo magistrado de uma tutela jurisdicional adequada. O magistrado, ele não pode se prender excessivamente à instrumentalidade das formas. Isso existia muito no até o final dos anos 80, começo dos anos 90. Né? Qualquer equívoco por parte do advogado na instrumentalidade da forma e o juiz extinguia o processo. Errou, está extinto, entra de novo. Pensem comigo, já foi instaurado um processo, já foi movimentada a máquina judiciária. Simplesmente extinguir e fazer começar tudo de novo é um desserviço. Não só um desserviço para a parte, mas para todo aquele servidor do Poder Judiciário que atuou no processo até então. Todo o seu trabalho foi inútil, é perdido. Então, o juiz, ele deve, na sua função jurisdicional pacificadora, ele deve analisar qual é o problema da parte, qual é o problema, qual é o bem da vida que trouxe a parte até o Poder Judiciário. E a sua tutela, ela deve resolver este problema, dar uma solução definitiva para este problema. Inclusive,
O artigo 322, parágrafo 2º, ele faz uso da interpretação extensiva do pedido. Essa expressão, interpretação extensiva do pedido, é utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ora, a parte pediu a tutela, só que por algum motivo a redação do pedido estava errada. Mas a consequência jurídica que ela quer, que a parte quer, ficou bem clara. O juiz, então, ele aplicando uma fungibilidade, ele recebe o errado como certo e dá a tutela que ele resolve o problema, né? Dar uma solução para o problema. Essa é a função da jurisdição, não apenas no Brasil, mas no mundo. A terceira onda de acesso à justiça dos autores diz respeito ao acesso ao próprio poder judiciário. Usando uma expressão popular, o poder judiciário não pode ser uma caixa preta inacessível. O jurisdicionado, a parte, a pessoa que é parte no processo, ela tem que saber o que está acontecendo com o processo dela. Ela não pode simplesmente ouvir a frase: você tem um advogado? Pergunte para o seu advogado. Claro que ela vai perguntar para o seu advogado, mas ela quer saber o que foi cada movimentação do processo. Ela tem esse direito. Dois são os elementos que neste código acabaram por facilitar essa terceira onda do acesso à justiça. O primeiro é a língua portuguesa. No CPC de 1973, era obrigatório o uso do vernáculo. Vernáculo é aquele popularmente famoso jurisdiquês. Hoje, os atos devem ser praticados em língua portuguesa. Ponto. Vernáculo não é mais necessário. Usa-se um linguajar acessível, compreensível, não apenas para juiz, advogado e membro do Ministério Público, mas compreensível pela parte. A parte que vai acessar o SAGE, vai acessar o EPROC, vai olhar o sistema e vai pensar assim: intime-se o autor. Bom, é para mim, então eu preciso fazer alguma coisa. É isso que é o acesso ao poder judiciário. E o processo eletrônico acabou por sedimentar isso aí. Hoje, não apenas advogados, mas a parte ela pode ter acesso aos autos do seu processo a hora que quiser. Pode olhar as movimentações, receber por e-mail as movimentações. Isso é acesso ao poder judiciário. Isso é acesso à justiça dentro da terceira onda dos autores. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.